Mais Geek começando e hoje no maior climão de pancadaria. Mas fiquem tranquilos, ninguém aqui é muito violento, a não ser quando a gente fala de joguinhos de luta, né? Mais especificamente quando aflora aquele espírito competitivo, né? Aquela chama acende, né, Jeff? Acende. Hoje a gente vai falar do EVO 2022, o maior torneio de jogos de luta hoje, voltando em seu formato tradicional, que é presencial, ele acontece lá nos Estados Unidos, e a gente tem muito hype, muita luta e muito sal que vai acontecer a partir do final de semana, né, Haterman? Muito sal, muitos desafios, muitas batalhas incríveis, e para falar do EVO, a gente precisava de reforço aqui. Então a gente foi buscar um atleta profissional, Gust, que agora é atleta profissional da Gamescare. E Gust, conta aí pra gente, cara, qual a expectativa? A expectativa é chegar lá. Olha, vai ser meu primeiro torneio internacional. E inclusive o último de Street Fighter V. Então eu quero chegar lá, né, aproveitar um bom momento e dar meu melhor. Queria falar que o Gust é o atual campeão, né? De Street Fighter V pela Capcom Pro Tour. Isso. Certo? Que ganhou ano passado. Então hoje ele detém esse cinturão aí Olha aí. pro torneio da Capcom. Vai ser o primeiro EVO que ele vai jogar. E ele é um jogador que vai ter que fazer todo mundo aprender a lutar sumô, se interessar pela arte, porque ele joga de Honda. Muito E bom. é isso. Né? Eu queria dizer que eu segui os passos dele, eu também jogo de Já tem um Honda. discípulo. Eu tenho uma pergunta pro Desde Haterman. Street Fighter 2, eu sou o único que arrisco dos Kui com Honda. Haterman, no tem uma Shoryuken pergunta, do- tem uma pergunta pra você. Oi. Se o pessoal de casa quiser saber qualquer coisa sobre o EVO desse ano, Ah, é verdade. Várias coisas sobre regras, sobre informações do torneio, sobre os atletas que vão participar. O Jeff já escreveu em geekhere.com.br, nosso site. Tem muita coisa legal lá também, de animes, tokusatsu, séries e tudo pra vocês lá, redondinho. Ó, puxar uma história aqui, não sei se o Gush acompanha o torneio desde o começo, mas você aí de casa que ainda não conhece, talvez esses dados ajudem você a se interessar um pouquinho, pesquisar um pouquinho na internet e tal. É um torneio que... o EVO é um torneio que acontece de 96, desde 96. Aí. Só que na época que ele começou com outro nome, não sei se você lembra disso, não sei se você ouviu falar, Battle by the Bay, que era um torneio voltado para jogos de Street Fighter, feito por uma galera menor. A gente tem 4 cabeças aí influenciando o torneio desde o começo, né, que eram os irmãos Cannon, o Joey Killian e o Seth Killian. Não sei se você lembra do Seth Killian? Lembro. Que foi Street Fighter 4. o gerente de produto da Street Fighter 4, o manager, o cara que cuidou ali, que ajudou a entregar o Street Fighter 4 do jeito que ele foi. E ele só virou Evolution, né, o torneio chamado Evolution Championship Series, a partir de 2002. Só que, por causa dos vídeos que eram colocados no YouTube para posteridade e tudo mais, e as coisas começaram a ficar mais fácil. Você chegou a ver algum torneio de Street 4 do EVO? Eu acho que vi todos. Ah, é? Você Provavelmente jogou eu o vi 4, todos. então, um pouquinho? Joguei ele inteirinho. Foi meu primeiro jogo de luta e não parei desde então. Primeiro jogo de luta, novinho. então o que você tá me falando é que se o cara quiser começar agora, por exemplo, com Street 6, o cara pode treinar e pode virar um pro também. Pode. Eu vou corrigir. Foi meu primeiro jogo de luta, assim, aprendendo e competindo. Sim. Eu já comecei antes nos cofres, né? Fui no fliperama, joguei, né, de molecão. Mas assim, treinar mesmo Não foi fácil. desiste, então. Não vou. Mas aí você tem umas pessoas, tipo o Nath Pedro, né? O Pedrinho, 16 anos, tipo, Sim, manda bem. sucesso. Mano, o moleque é absurdo, Eu cara. ouvi falar que absurdo. ele é gênio, prodígio. Tem que jogar, tem que Sim. vir um dia jogar com a gente. Mas, ó, vamos falar um pouquinho do formato do evento. Assim, tem um negócio que é legal, que os japoneses gostam muito de participar do EVO, né? Porque antigamente eles tinham um torneio no Japão, mas era um torneio 1x1. Tipo, 1x1 não, FT1, né? Lutava, acabava e ia embora. Não tinha muita chance. E era a época que esse era tido como o torneio mais difícil de você ser campeão, que era o torneio japonês do SBO, né? O Super Battle Opera. Não sei se você chegou a conhecer, Não você conheci. viu vídeo, ouviu falar de alguma coisa. A última edição dele foi a maior desgraça, foi em campo aberto, junto com a TGS, foi uma maluquice, assim. Mas era um torneio difícil, e aí os japoneses gostavam de vir pra América jogar por conta do sistema de FT2, First to, né, o FT. O primeiro a vencer 2 lutas passa pra próxima fase, e o cara que perder meio que ganha mais uma chance porque ele cai para uma outra chave. Mas é um formato de eliminação dupla. Você joga uma vez, se você ganhar, você continua, se você perder, você vai para outra chave. E o desafio fica um pouco mais difícil, porque você tem uma vida, se você perder essa vida, você tem que jogar praticamente o dobro em relação ao cara que não perdeu, né? O cara que vai chegar na final. E pode ser um problema, né? Qualquer um pode se inscrever, isso é legal.
Você sabe disso, né, Tio? Qualquer um pode se inscrever no Evo pra Sim, jogar. ele é aberto, né? Tanto que os números são gigantes, né? Se comparar com qualquer outro campeonato. Democracia, cara. Sim. Pode ir lá. Mas e a plata? Você tem que, né? Ou Não, tudo bem, você tem uma inscrição, mas É, se você inscrição. tiver. Se você tiver o Sr. Miyagi lá pra bancar sua entrada, você pode É, ser não, o o que eu quero Daniel falar, San do você rolê. pode se inscrever, mas você tem que... Não, tem que pagar a inscrição. Pagar a inscrição. Normalmente, É. o valor arrecadado, um pedaço dele é dedicado ao pote do vencedor. O vencedor ganha um pouco daquela grana arrecadada. eles botam tipo num pote assim de... Tem um pote. Existe um pote, o pote do Evo. Existe. Sensacional, existe. cara, sensacional. Agora que eu vou lá jogar Guilty Gear mesmo. E são muitos jogos que acontecem ao mesmo tempo, né? Durante os 3 dias de torneio, eles acontecem normalmente em 3 dias. Faz um tempo já que esse torneio acontece em Las Vegas. Ele não começou em Las Vegas, mas ele foi pra lá. E são 3 dias de competição, 2 dias dedicados à peneira, né? Às pools, ao piscinão, onde você tem, sei lá, 3 mil competidores. Esses 3 mil vão jogando até fazer o top 192, top 90 e poucos, top 64. Só jogo top de luta. 32. Só jogo de luta e Smash de vez em quando. Ah, tá. Só jogos de luta. E Smash de vez em quando. Smash não é jogo de luta? Não. E aí, você tem a questão de que... Ó, ele concorda com Gus. você. Eu concordo. Muito obrigado. O jogador profissional tá falando aqui. Não tenho mais o que dizer aqui. Mas o outro jogador profissional eu não concordo, eu discordo. Tem que ser democrático. Quem é o outro jogador profissional? O Cleiton. Eu? É, o Federer. Ah, mano. Os caras não sustentam nem a não. mentira Eu que digo, conta, que eu digo, velho. tipo, não, eu sou Nem a profissional. mentira que Mas eu conta. quero saber quando que eu falei que não era jogo de luta, ou era jogo de luta. Eu ia falar que Multiversus era mais jogo de luta que o Smash, pô. Que é uma coisa. É a mesma coisa. A gente tem esse formato com as pools acontecendo durante 2 dias e o domingo dedicado às finais, onde só o top 8 de jogos específicos, porque são em média aí hoje 11 jogos, se não me engano, e não dá pra colocar os 11 jogos em top 8 no domingo, porque não dá tempo de acabar. E aí no domingo você tem só os 4 principais. E esse ano o Evo volta, né, formato presencial, agora pela Sony, né? A Olha. Sony comprou o Sim. Evo, né? Então eles são os donos agora. O Smash não tá na competição, talvez por uma questão mais da Nintendo do que da Sony, tá? Porque a Nintendo sempre brigou muito em relação a ter esse jogo em torneio de exibição mundial. Eles não ganham um centavo e eles ficam meio chateados com isso. E aí esse ano eles fizeram o seguinte, para fazer o top 4, os 4 jogos principais que vão comandar o domingo de finais vão ser os jogos com o maior número de inscritos. E aí a gente tem os 4 hoje que foram definidos como o G4 do torneio, né? A gente tem, a partir das 2 horas da tarde, nosso horário, a gente tem o primeiro torneio de King of Fighters 15, que é a primeira vez que você tá no Evo. Você chegou a jogar KOF 15? Cheguei a Você brincar gostou, um pouquinho. você? Gostei do jogo, eu gosto mais de assistir o jogo do Ah, que é? jogar. Ah, tá. Então, às 2 horas do domingo, você já consegue assistir o top 8 de King of Fighters, que vai ser o primeiro do dia, às 10 da manhã, lá em Las Vegas. Às 6 horas a gente tem Tekken 7, foi o terceiro jogo mais escolhido da galera e mais concorrido, né, pra disputar. Às 9 a gente tem Street 5. Olha aí. Se tudo der certo, o Gush vai estar nesse top 8 aí. Olha aí, Gus. Quero deu muito certo. estiver lá nesse top 8, tô torcendo, Também tô. né? E à meia-noite começa a grande final, que é Guilty Gear Strive. Aí você vai lá me ver lá. Aí eu vou lá te Vou ver Vou lá. estar você torcendo vai pra me você ver. lá. Você não vai torcer pra eu estar lá, Ele não? tá embarcando hoje de manhã pra lá. Você não vai torcer pra eu estar lá também, Vou, não? claro que Falou pra vou. ele que vai lá, quero te ver, mas não vai falar pra mim, Claro não? que vou, claro que tá. vou. O Cleiton já até ilustrou os pneus da bicicleta dele. Já, vou de bike pra lá. Expectativas pro torneio, como é que tá? É difícil, é um torneio muito grande, né? E não é um torneio nacional que tem os favoritos. Lá Aham. vai ter favoritos do mundo todo, né? Vai ser um negócio muito difícil de ganhar, né? Pela quantidade de jogadores e pelo nível. Mas eu espero, assim, ter uma boa campanha. Se não ganhar, vou eliminar muita gente forte. Isso eu vou Tomara, fazer. porque eu sei que a peneira do Evo é complicada. Assim, complicado. Você vê na internet, por exemplo, não sei se chegou a dar uma olhada no Twitter, que tem a bracket oficial, mas ainda a versão draft, porque ela deve mudar ainda pro torneio, né? E aí na versão já apareceu o primeiro desafiante do Daigo, porque isso virou um meme. Depois que um menino falou, eu vou ser o primeiro desafiante do Daigo. Aí filmou ele treinando, vai se preparar pra luta, fez todo um negócio, e aí chegou na hora e perdeu 2-0. Aliás, isso é uma Foi outra muito coisa. engraçado. É uma outra coisa complicada, né? Porque assim, você conhece os grandes nomes, Aham. né? Você sempre vai saber lá, o Daigo, essa galera que tá sempre despontando e sempre ganhando.
Mas como é aberto pra jogadores de qualquer lugar, é só o cara pagar, você pode enfrentar qualquer um. Então você vai enfrentar. Você pode, de repente, pode ter um prodígio, igual esse menino de 16 anos que tá brotando aqui lá. Ele pode dar sorte, inclusive, de ganhar, mesmo não sabendo jogar. Já vi torneio de gente lutando e os comentaristas rachando o bico, que o cara que sabia jogar tava apanhando de um cara que meio que tava jogando de qualquer jeito. E é o pior tipo de desafiante, ainda mais num torneio. É difícil. O cara que não se importa e tá ali. Exato. E o outro cara que quer fazer o frame link certinho e quer acertar o combo. E vai errar e vai tomar um Horus na noia. Que vai tomar. Eu ganhei de um pro player, inclusive virei capa do Facebook da página dos caras jogando desse jeito. Você sabe dessa Com história, Honda. Gust? Eu não sei dessa história. Ele ganhou do Com Honda? Ele ganhou do HK Dash. E o Rap, o Lucas, foi lá e botou colocou na o capa do print Facebook. round na capa do Facebook. Olha só. Eu não sei. É isso, Verdades das lives que O aconteceram, rap não viu? presta. Mas você não ganhou o set inteiro. Você Não, ganhou é só um round. Pode Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. O evento, principalmente Street Fighter V, que é um dos jogos mais competitivos aí da história dos Street Fighter. E no Evo, normalmente, esse é o jogo que sempre tem algum matador de deuses no meio das pools ali, ninguém sabe. Pode ficar tranquilo. Ó, mas vocês de casa fiquem aí, daqui a pouco a gente volta pra falar mais um pouquinho do Evo. Vocês fiquem com o Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês.